Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os triângulos. Vamos relembrar um pouco aí sobre os triângulos e os quadriláteros. Nós vimos anteriormente que os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Também estudamos que um triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. Nós chamamos isso aí de condição de existência de um triângulo, que eu vou explicar melhor daqui a pouco para vocês. Veja a seguir o triângulo ABC, que pode ser representado dessa maneira aqui, e alguns dos seus elementos. Nós temos aí os lados AB, BC e CA. Nós temos os vértices, que no caso eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Os ângulos internos, A, B e C. Os ângulos externos, né? Que nesse caso são D, E e F. E nós temos algumas observações aí a fazer com relação aos ângulos internos e externos, tá? Primeiro, num triângulo, quando eu somo os ângulos internos, o resultado dá sempre igual a 180 graus, seja qual for o triângulo. A soma dos ângulos internos será sempre 180 graus. E os ângulos externos, professor? Bom, os ângulos externos aí é outra história, tá? O que a gente pode afirmar sobre os ângulos externos é que quando eu somar o interno e o externo adjacente a ele, que fica do lado dele, os dois formam um ângulo de meia volta. Aqui, por exemplo, o ângulo interno A e o ângulo externo D. Somando os dois, o resultado dá 180. Assim como somando B e E, também dá 180. E somando C e F, o resultado também dá 180. Tá? E essas relações aqui lembram o que a gente chama de condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, a medida de um lado tem que ser sempre menor do que a medida da soma dos outros dois lados, tá? Quando eu somar dois lados de um triângulo, o resultado tem que ser sempre maior do que o terceiro, ok? Então, por exemplo, a medida do lado AB tem que ser menor do que a soma de BC mais CA. A medida do lado BC tem que ser menor do que AB mais CA. E a medida do lado CA tem que ser menor do que a soma do AB mais o BC. De novo, nós chamamos isso de condição de existência de um triângulo, tá? E nós também podemos classificar os ângulos internos com relação ao lado, a posição do ângulo interno com relação ao lado, tá? Nós temos uma relação aí de oposição. Como é essa relação de oposição, professor? Olhem aqui para o lado AB. O ângulo que é oposto ao lado AB, ou fica de frente ao lado AB, é exatamente o ângulo interno C. Então, nós dizemos que o ângulo C é oposto ao lado AB. Ou que o ângulo B é oposto ao lado AC. Ou que o ângulo interno A é oposto ao lado BC. Nós temos também aí essas relações de oposição, que é o que está aqui na observação para vocês, tá? Ainda sobre os triângulos, como eu falei para vocês antes, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre igual a 180 graus, tá? Por exemplo, a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo DEF é, observem aqui, um ângulo de 35, de 57 e de 88. Se nem tivesse a medida dos ângulos, a gente já sabe que a soma desses ângulos internos
tem que ser igual a 180 graus, tá bom? Mas aqui só para tirar dúvida, 35 mais 57 mais 88. 35 mais 57 dá 82. 82, aliás, 92 mais 88, 180 graus, tá? Isso vai acontecer em qualquer triângulo, tá bom? Exemplo 1. No triângulo GHI, determine a medida do ângulo I. Nós temos o ângulo G com 32 graus, o ângulo H com 116 graus, está faltando o valor do ângulo interno I. Mas nós sabemos que a soma dos ângulos internos são sempre igual a 180 graus. Então, somando aqui os três, ó, o ângulo I mais 32 mais 116, o resultado é igual a 180. 32 mais 116 dá 148. Esse 148 que está positivo vai para o segundo membro negativo. 180 menos 148. E 180 menos 148 dá 32. Então, a medida do ângulo I vale 32, né? Ou esse tipo de problema a gente pode resolver até com raciocínio lógico. Por exemplo, se somando os três o resultado dá 180, 32 mais 116 dá 148. Então, 148 para 180 falta exatamente 32, tá? Então, às vezes não é preciso nem a gente usar tanta álgebra assim para resolver um problema simples como esse, tá bom? Em relação ao triângulo, nós podemos classificá-los em duas maneiras. Podemos classificar com relação aos lados, a medida dos lados, e podemos classificar com relação à medida dos ângulos, tá? Quais são essas classificações? Primeiro, nós temos um triângulo chamado de triângulo equilátero. Quando é que ele vai ser chamado assim? Ele vai ser chamado assim quando ele tiver todos os lados com a mesma medida, tá? Então, todo triângulo equilátero é o triângulo que possui todas as medidas iguais, tá bom? Quando é que o triângulo vai ser chamado de isósceles? Quando ele tiver pelo menos dois lados com medidas iguais. Turma, cuidado com essa definição de triângulo isósceles, tá? Por exemplo, ó, eu tenho um triângulo com medidas 10, 10 e 15. Ele é isósceles? É, porque ele tem pelo menos dois lados com a mesma medida. Eu tenho um triângulo com as medidas 20, 20 e 20. Ele é isósceles? Aí alguns vão responder assim, não, professor, ele é equilátero. No caso desse triângulo com medidas 20, 20 e 20, tanto ele é isósceles, como ele é equilátero, tá bom? Então tenham cuidado. Se ele tem três medidas iguais, ele é equilátero e isósceles ao mesmo tempo. Tanto é que nós dissemos que todo triângulo equilátero também é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, tá? O triângulo, por exemplo, 10, 10, 15, ele é isósceles, mas ele não é equilátero, tá bom? E o triângulo escaleno é o triângulo que tem os três lados com medidas diferentes, tá ok? A gente pode classificar um triângulo também com relação aos ângulos internos, tá? Lembrando que com relação aos ângulos internos, a soma deve ser sempre igual a 180 graus. O triângulo será chamado de triângulo acutângulo quando ele tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, quando ele tem todos os ângulos internos menores que 90 graus, tá? Por exemplo, um triângulo com medida de ângulos 60, 60 e 60. Somando os três dá 180. E cada ângulo desse é menor do que 90. Então, ele será chamado de triângulo acutângulo. Já o triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo interno reto. Reto ângulo, retângulo, tá?
Então, se ele tiver um ângulo reto, ele vai ter sempre esse formato. Então, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Já o triângulo obtuso é o triângulo que possui um ângulo entre 90 e 180 graus. Tá? Se ele tiver um ângulo entre 90 e 180, ele vai ser chamado de obtusângulo. Tá bom? Então, aí, com relação aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Tá certo? Exemplo 2. Um triângulo cujas medidas dos lados são 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros, e cuja medida dos ângulos internos são 60, 60 e 60. Ele pode ser classificado como? Quando a gente observa a medida dos lados e a medida dos ângulos, a gente já diz assim, bom, os três lados têm medidas iguais, então ele é isósceles. E os três ângulos são menores que 90 graus, então ele é acutângulo, tá? Mas não esqueça o que eu falei para vocês. Se os três lados têm a mesma medida, consequentemente os três ângulos têm a mesma medida, então esse triângulo, além de isósceles, ele é também equilátero, tá? Todo triângulo equilátero possui as três medidas de lados iguais. Consequentemente, as três medidas de ângulos também serão iguais. Então, ele tanto pode ser classificado em isósceles e acutângulo, como pode ser classificado em equilátero e acutângulo. Tá bom? Exemplo 3. Nas fichas estão indicadas as medidas dos ângulos internos do triângulo H e J. Efetue os cálculos necessários e classifique o triângulo H e J em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O detalhe é que o ângulo H vale x menos 25 graus, o ângulo I vale x mais 10 graus e o ângulo J vale 18 graus. O que foi que eu falei sobre os ângulos internos de um triângulo? Quando eu somar os três, o resultado tem que ser igual a 180 graus. Então, H mais I mais J é igual a 180 graus. Tá bom? Só que nesse caso, o valor de H é x menos 25, o valor de I é x mais 10 e o valor de J é 18. Nós vamos substituir cada valor de ângulo desse por esses respectivos valores. Então, nós vamos ter a seguinte equação. O valor de H, que é x menos 25, mais o valor de I, que é x mais 10, mais o valor de J, que é 18, igual a 180 graus. Somando x mais x, nós vamos ter 2x. 10 mais 18 dá 28. 28 menos 25 dá 3, igual a 180. Eu só resolvi aqui letra com letra e número com número, tudo do primeiro membro, tá? Vou pegar esse 3 positivo e passar para o segundo membro negativo. 2x igual a 180 menos 3. 180 menos 3 dá 177. Esse 2 que está multiplicando x vai passar dividindo. E 177 dividido por 2 dá 88,5. Lembrando que isso aqui não é o valor do ângulo. Isso aqui é apenas o valor de x. Para determinar o valor do ângulo H, por exemplo, que vale x menos 25, onde tem x eu substituo pelo valor que eu encontrei, que é 88,5. Então, H é igual a 88,5 menos 25. 88,5 menos 25 dá 63,5. O valor do ângulo I é x mais 10. O valor de x já achamos, 88,5. Então, 88,5 mais 10 dá 98,5. E o valor do ângulo J já está determinado, 18. Repare que dos três ângulos, um é maior do que 90 graus. Então, esse triângulo vai ser classificado como triângulo obtusângulo. Tá? Se tiver um ângulo maior do que 90 graus, é um triângulo obtusângulo. Tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês aí nas páginas 102 até a página 104 do módulo 2, tá certo?
Vou deixar também aqui para vocês um recado que sexta-feira é o nosso arraiá virtual do COJC, tá bom? Então quero ver todo mundo lá, ao som do forró, tá certo? Participando da nossa festa. E lembre do nosso encontro também no plantão Tira Dúvida, tá certo, turma? Então, em ritmo de São João aí, eu vou deixando aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!